Vamos lá, pessoal, professor Leandro Ravielli. Vou dar aqui uma dica rápida, tá, de administração financeira e orçamentária. E eu vou falar aqui um item muito importante, cai muito em prova, que é a lei orçamentária anual. Tá? Então, que vocês têm que ter uma ideia para uma revisão rápida, para acertar a questão e ser bem direto, bem objetivo para vocês. A lei orçamentária anual é a operacionalização de tudo que foi planejado no PPA e na LDO. Tá? Então é por meio dela que o poder público vai executar suas ações para atingir a finalidade pública. Tá? Então a lei orçamentária anual é ela que traz as receitas e as despesas. Mas eu quero que vocês tomem cuidado com dois verbos, tá, gente? O verbo prever e o verbo fixar. Prever, a gente prevê receita. Fixar, a gente fixa despesa. Pode parecer bobagem, mas se trocar esses verbos na hora da prova, você já pode marcar errado, tá? Porque a despesa ela tem que estar fixada. Ou seja, se a gente não fixa a despesa, há uma tendência de a gente sempre estar aumentando o nosso endividamento, aumentando a taxa de juros, aumentando a amortização da dívida que a gente vai ter que pagar. E no momento que a gente fixa, a gente tem um limite, a gente tem um teto ali que a gente pode gastar. E se você pegar a lei orçamentária anual, tem lá, fica o poder público, fica o poder executivo, né, autorizado a prever a arrecadação de 2 trilhões e autorizado a gastar 2 trilhões. Ou seja, há esse equilíbrio e a gente vai dar uma estudada nisso quando a gente vê os princípios, tá? Então, há esse equilíbrio que na própria lei orçamentária anual, o valor da receita estimada é o mesmo valor da despesa fixada, tá? Então, para efeito de equilíbrio, pelo menos lato sensu, né? Pelo menos de forma genérica, quando a LOA é publicada, há esse equilíbrio, tá? O valor da receita é igual ao valor da despesa. Mas lembrem, a receita é prevista, a despesa ela é o quê? Fixada. Por mais que a despesa seja fixada, vocês devem saber que o orçamento público, em caráter geral, o nosso orçamento brasileiro, ele é autorizativo, tá? E o STF já confirmou isso. O Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões, já tem mantido o entendimento de que a lei orçamentária anual, né, o orçamento público, ele é autorizativo. Aí você deve estar pensando, mas e a emenda constitucional número 86, né, que é a emenda do orçamento impositivo? Não deixou o nosso orçamento impositivo? Aí você tem que responder, não. Embora uma parte do orçamento seja realmente de execução obrigatória, que são as emendas individuais, o orçamento no geral, ele ainda continua autorizativo. E vocês têm que tomar cuidado que a própria execução dessa parte que é obrigatória, ele tem ainda umas ressalvas, ou seja, há impedimentos de ordem técnica que podem fazer com que aquela partezinha que a priori deveria ser executada obrigatoriamente pelo orçamento impositivo, não vá ser concluída, não vá ser executada, porque há algumas ressalvas na Constituição. Como tudo na nossa vida, para complicar, tem o quê? Ressalva, tá? Então tomem cuidado com isso, que o nosso orçamento ele ainda é autorizativo. A composição da LOA, tá? Ela tem 3 grandes blocos: orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. Lembre que o orçamento da Seguridade Social vai estar voltado para essas 3 grandes áreas. Então, as despesas voltadas com saúde, previdência e assistência vão estar dentro do orçamento da Seguridade Social. Já o orçamento de investimento é aquele orçamento que envolve todas as entidades, né, que o poder público detém a maioria do capital social daquela empresa com direito a voto. Então, essas estatais vão entrar dentro do investimento. E cuidado com o detalhe. Além de ser uma empresa controlada do poder público, para ir para o orçamento de investimento, ela tem que ser uma estatal independente, tá? Porque as estatais dependentes, elas fazem parte desses 2 grandes blocos, que a gente chama de orçamentos de execução. Então aqui a gente tem os orçamentos de execução, que é o fiscal e a Seguridade Social. E a gente tem o orçamento de investimento. Mas, professor, o que diabo é ser uma estatal dependente e uma estatal independente? Então pensem assim, uma estatal dependente é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma estatal, tá, do poder público, que recebe do poder público receita. Ela recebe dinheiro para quê? Para custeio, para despesas em geral, despesas de capital. Então, se você é o poder público e manda dinheiro para uma controlada sua, para pagamento de pessoal, custeio ou despesa de capital, então ela é uma dependente sua. Se ela é uma dependente sua, ela vai fazer parte do orçamento de execução fiscal ou Seguridade Social.
tá? Agora tem uma ressalva, outra, tá? Se você manda dinheiro de capital para ela, mas aquele dinheiro é só o aumento de participação sua dentro daquela empresa, então aquele fato ali não a torna dependente, tá? Ela continua independente. Você só está aumentando a sua parte nela, tá? Então, essa primeira parte aqui tá tudo na Constituição, tá? Lá no artigo 165 da Constituição. E eu quero que vocês tomem cuidado com isso aqui. As bancas adoram cobrar isso. Quais são os dois orçamentos que tem a função de reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional? Orçamento fiscal e orçamento de investimentos. O orçamento da Seguridade Social não tem essa função, tá ok? Vamos para a estrutura da LOA. A estrutura da LOA ela tem 3 grandes blocos, tá? Ela tem o corpo principal, né? O corpo do texto, que vem as 3 divisões: o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos. Tem também os anexos, tá? Dentro dos anexos eu vou ter 2 itens principais. O demonstrativo regionalizado de efeito, sobre renúncia de receita, sobre receita, despesa, que envolvem o Brasil. O que é o Brasil? Benefício, remissão, anistia, subsídio e isenção. Onde é que está isso, professor? Artigo 165, parágrafo 6º da Constituição, tá? Esse demonstrativo, ele vai na forma de anexo da Lei Orçamentária Anual publicada. Outro item que compõe a LOA é a compatibilidade de que essa LOA, ela está compatível com quem? Com um anexo. E esse anexo pertence à LDO. Então você vai vendo esse encadeamento, né? A LOA tem que estar compatível com o item que é da LDO, que tem que estar compatível com o PPA. Então há sempre, não é uma hierarquia entre as leis, mas para efeito de estudo, vocês pensem como uma hierarquia entre compatibilidades, tá? Então tem o item dentro da LDO que estabelece as metas fiscais, que essa lei orçamentária anual aqui tem que estar conforme a esse anexo de metas fiscais. E essa compatibilidade, ela tem que estar dentro desses anexos, tá? Então, corpo principal eu tenho 3 itens, que são os 3 orçamentos. Os anexos é o demonstrativo, que está na Constituição, e a compatibilidade dessa LOA com o anexo de metas fiscais, que faz parte da LDO. E a terceira parte, que são as informações complementares, a gente tem os fundos de incentivos fiscais, tá? Então o poder público faz investimento em alguns setores, que são chamados fundos de incentivos fiscais, e essa parte ela não vai estar nem no corpo principal nem no anexo. Ela compõe as informações complementares, tá? Então essa foi a dica que eu trouxe para vocês de Lei Orçamentária Anual e até a próxima. Tchau, tchau.